Ao pequeno rebanho. Caros irmãos, em 26 de janeiro de 1850, o Senhor me deu uma visão que vou relatar. Vi que alguns entre o povo de Deus são obtusos e sonolentos e meio despertos, sem compreenderem o tempo em que vivemos, que o homem com a vassoura entrou e que alguns estão em perigo de serem varridos. Pedi a Jesus que os salvasse, que os poupasse um pouco mais e lhes deixasse ver seu terrível perigo, para que pudessem aprontar-se antes que fosse para sempre tarde demais. Disse o anjo: a destruição vem chegando como um redemoinho. Pedi ao anjo que se compadecesse daqueles que amavam este mundo, que estavam presos às suas posses e não se dispunham a desembaraçar-se delas e sacrificar-se, a fim de acelerar os mensageiros para que alimente assim as ovelhas famintas que estão perecendo por falta de alimento espiritual, e as salvassem. Quando vi pobres almas perecendo por falta da verdade presente, e alguns que, apesar de professar nela crer, deixavam-nas morrer porque tinham retido os meios necessários para levar avante a obra de Deus, foi-me dolorosíssimo este quadro, e pedi ao anjo que o afastasse de mim. Vi que quando a causa de Deus exigia de alguns parte de seus haveres, como o mancebo que fora ter com Jesus, ficaram tristes, e que logo o flagelo iminente passaria e lhes arrebataria todas as posses, e então seria demasiado tarde para sacrificar bens terrestres e acumular tesouros no céu. Vi então o glorioso Redentor, formoso e adorável. Vi que ele havia deixado o reino da glória e viera a este tenebroso e solitário mundo para dar sua vida preciosa e morrer na qualidade de justo em prol dos injustos. Suportou cruéis escárnios e açoites, levou sobre si a coroa de espinhos, e no jardim verteu grandes gotas de sangue, enquanto o fardo dos pecados do mundo todo estava sobre ele. O anjo perguntou: por que isso? Oh, eu vi e compreendi que foi por nós, por nossos pecados, ele sofreu tudo isso, para que por seu precioso sangue pudesse remir-nos para Deus. Foram-me então de novo apresentados aqueles que não se dispunham a sacrificar bens deste mundo, a fim de salvar as almas que pereciam, enviando-se-lhes a verdade, enquanto Jesus permanece diante do Pai, alegando por eles seu sangue, sofrimento e morte, e enquanto os mensageiros de Deus estão esperando, pronto para levar-lhes a verdade salvadora, para que possam ser selados com o selo do Deus vivo. Para alguns que professam crer na verdade presente, é coisa difícil fazer tão pouco como seja passar às mãos dos mensageiros o dinheiro que realmente pertence a Deus e que ele lhes entregou para o administrarem. Novamente me foi apresentado o sofredor e paciente Jesus, cujo amor tão profundo o levou a dar a vida pelo homem. Também vi o procedimento daqueles que professavam ser seus seguidores, tinham bens deste mundo, mas consideravam coisa demasiado grande ajudar a causa da salvação. O anjo perguntou: podem estes entrar no céu? Outro anjo respondeu: não, nunca, nunca. Os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça, e que os mensageiros devem celeremente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou: são todos mensageiros? Outro respondeu: não, os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Vi que a causa de Deus tinha sido prejudicada e desonrada por alguns que viajavam sem ter uma mensagem de Deus. Estes terão de dar contas a Deus por todo o dinheiro utilizado em viagens a lugares aonde não era seu dever ir, pois esse dinheiro podia ter sido despendido na causa de Deus, e por falta do alimento espiritual que lhes podia ter sido provido pelos mensageiros de Deus, chamados e escolhidos, caso tivessem eles tido os recursos, almas têm definhado e morrido. Vi que os que têm forças para trabalhar com as próprias mãos e ajudar assim a causa eram tão responsáveis por sua força como os outros o eram por sua propriedade. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa
serão joeirados. O anjo disse: Achas que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária. Será preciso tudo para comprar o campo. Clamei a Deus para poupar a seu povo, dentre o qual alguns estavam desfalecendo e moribundos. Vi então que os juízos do Todo-Poderoso estavam para vir rapidamente, e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Disse ele: Todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Contemplei, então, a beleza e a formosura de Jesus. Suas vestes eram mais brancas do que o mais puro branco. Nenhuma linguagem pode descrever-lhe a glória e exaltada formosura. Todos quantos guardarem os mandamentos de Deus entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida, e sempre estarão na presença de Jesus, cujo semblante resplandece mais do que o sol ao meio-dia. Foi-me chamada a atenção para Adão e Eva, no Éden. Participaram da árvore proibida e foram expulsos do jardim. E então foi colocada a espada inflamada em redor da árvore da vida, para que não participassem de seu fruto e fossem pecadores imortais. A árvore da vida destinava-se a perpetuar a imortalidade. Ouvi um anjo perguntar: Quem da família de Adão passou pela espada inflamada e participou da árvore da vida? Ouvi outro anjo responder: Ninguém da família de Adão passou pela espada inflamada e participou daquela árvore. Não há, portanto, nenhum pecador imortal. A alma que pecar morrerá morte eterna, morte esta que durará sempre, de que não haverá esperança de ressurreição, e então a ira de Deus se aplacará. Os santos descansarão na cidade santa, e reinarão como reis e sacerdotes durante 1000 anos. Então Jesus descerá com os santos sobre o Monte das Oliveiras, que se partira ao meio, e se transformara numa grande planície, para nela se estabelecer o paraíso divino. O resto da terra não será purificada antes do final dos 2000 anos, ocasião em que os ímpios, mortos, ressuscitarão e se reunirão em torno da cidade. Os pés dos ímpios nunca profanarão a terra renovada. Deus descerá fogo do céu e os devorará, queimá-los-á, sem lhes deixar raiz nem ramo. Satanás é a raiz, e seus filhos são os ramos. O mesmo fogo que devorar os ímpios purificará a terra.